Na sombria cidade de Betel, havia um homem chamado Ezequiel, cujo coração era envolto pela escuridão. Ele era conhecido por suas artimanhas e pela manipulação que exercia sobre os habitantes. Ezequiel se deleitava em explorar os medos e fraquezas das pessoas, usando passagens distorcidas da Bíblia para justificar seus atos cruéis. Um dia, uma família chegou à cidade em busca de refúgio. Ezequiel os acolheu calorosamente, oferecendo-lhes abrigo em sua própria casa. Mas à noite, quando todos estavam dormindo, ele revelou sua verdadeira natureza. Invocou trevas sobre a casa e começou um ritual sinistro, baseado em versículos distorcidos do livro de Jó. Enquanto a família implorava por misericórdia, Ezequiel ria sadicamente, alimentando-se do terror que instigava. Mas quando parecia que a morte era inevitável, uma luz divina irrompeu, dissipando as trevas e revelando a verdadeira essência de Ezequiel. Ele era um servo do maligno, usando a Bíblia como um véu para encobrir suas maquinações perversas. A família, guiada pela luz da verdade, conseguiu escapar da influência maligna de Ezequiel. Eles alertaram os habitantes de Betel sobre o perigo que espreitava em sua própria cidade, lembrando a todos que nem tudo o que reluz é ouro, e que as trevas podem se esconder até mesmo atrás das palavras sagradas. A partir daquele dia, as pessoas passaram a ter mais cuidado com aqueles que distorciam a verdade em nome da fé, lembrando-se sempre das palavras do Senhor, porque haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. 2 Timóteo 4:3. À medida que o sol nasceu sobre Betel, os habitantes reuniram-se para expurgar a escuridão que havia se infiltrado em sua cidade. Com corações renovados pela verdade, eles juraram proteger uns aos outros contra as artimanhas da falsidade e da manipulação. Ezequiel tornou-se uma lenda sombria, uma lembrança constante do perigo que reside na distorção da fé. A cidade floresceu novamente, banhada pela luz da verdade e da justiça, enquanto as palavras sagradas da Bíblia continuavam a guiar seus passos. E assim, a história de Betel tornou-se um lembrete eterno de que, mesmo nas trevas mais densas, a luz da verdade prevalecerá. A cidade de Betel prosperou sob a luz da verdade, mas as cicatrizes deixadas por Ezequiel permaneceram. As pessoas aprenderam a questionar, a discernir entre a verdadeira luz e as sombras disfarçadas. Os líderes religiosos instruíram os fiéis a estudar a Bíblia com sabedoria e discernimento, lembrando-lhes que até mesmo os demônios citam as Escrituras para enganar. Com o tempo, a história de Ezequiel tornou-se um conto de advertência, transmitido de geração em geração. Os habitantes de Betel lembravam-se da escuridão que havia permeado sua cidade e juravam permanecer vigilantes contra qualquer ameaça semelhante. Enquanto isso, Ezequiel vagava pelas terras distantes, sua alma enegrecida pela sede de poder e vingança. Ele continuou a usar suas artimanhas para manipular e enganar, encontrando novas vítimas para suas maquinações perversas. Mas, em sua busca implacável por domínio, Ezequiel encontrou um oponente à altura, um homem de fé inabalável, cujo coração era uma fortaleza contra as mentiras do maligno. Ezequiel percebeu tarde demais que suas artimanhas não tinham poder sobre aquele cuja fé era verdadeira e genuína. Com o tempo, a fama de Ezequiel como enganador se espalhou, e ele se tornou uma figura temida em todas as terras. Mas apesar de sua reputação, ele nunca mais encontrou o sucesso que uma vez desfrutara em Betel. Sua sede de poder o consumiu, e ele viveu o resto de seus dias como uma sombra de seu antigo eu, amaldiçoado pela escuridão que ele próprio escolhera abraçar. Enquanto isso, Betel permaneceu como um farol de luz e verdade, uma lembrança constante de que, mesmo nas trevas mais profundas, a luz da verdade prevalecerá. E assim, a história de Ezequiel serviu como um testemunho eterno da importância da vigilância, da sabedoria e da fé inabalável na jornada da vida. A história que criei é uma obra de ficção, baseada em elementos sombrios e temas encontrados na Bíblia. Não é uma história real, mas sim uma narrativa imaginativa criada para transmitir uma mensagem sobre a importância da verdade, da fé e da vigilância contra a manipulação e a escuridão. Enquanto a história de Betel se espalhava para além de suas fronteiras, pessoas de outras terras também encontravam inspiração e advertência em suas lições. A história tornou-se um lembrete eterno de que a luz da verdade sempre prevalecerá sobre as sombras da mentira. Se você gostou dessa história sombria e provocativa, considere se inscrever no canal para mais narrativas envolventes e conteúdos inspiradores sobre temas atrevidote. Acompanhe-nos em nossa jornada de exploração da imaginação e reflexão sobre o mundo ao nosso redor. Juntos, podemos explorar os limites da criatividade e da sabedoria.